O que significa recomeço? Trouxe aqui uma definição. Recomeçar significa começar de novo, retomar após uma interrupção. E a partir disso, uma pergunta para você. O que foi interrompido em sua vida? Existe alguma área que foi travada, talvez por causa da pandemia? Algum projeto seu ministerial? Algum projeto seu familiar? Talvez algum projeto seu empresarial, profissional? Você desejava, né? A gente sabe aqui da Lara, né? Do André, tinham algumas pretensões, muitos planos, e aí quando veio a pandemia teve que remanejar tudo, né? O que a gente precisa retomar? O que será que foi interrompido na sua vida? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de muitos detalhes, de muitas áreas, e o nosso desejo é que o Espírito Santo ajude você a recomeçar. Existe um versículo que nos mostra o quanto a Bíblia fala sobre recomeços. Nossa, temos muitos e muitos exemplos na Bíblia de pessoas que recomeçaram, pessoas que Deus deu uma nova chance. O nosso Deus é um Deus que permite novas chances para nós. Glória a Deus por isso. E olha só, Jesus falando sobre o ministério dele. Ele diz lá em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu faço um destaque aí nessa última frase, proclamar o ano aceitável do Senhor. Dentre tudo isso que Jesus falou, que é o ministério dele, né, que ele foi ungido para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, restauração aos cegos, trazer liberdade aos oprimidos, ele fala que ele veio também para proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é uma referência ao Antigo Testamento, ao ano do jubileu. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra. Talvez você que conhece alguém que completou 50 anos de casados, né? E talvez já tenha ouvido um pouco dessa palavra. Mas jubileu significa, o ano do jubileu significa 50 anos na lei de Moisés, que a cada 50 anos as dívidas eram perdoadas de toda a nação. Era uma chance de recomeço. As terras, as posses voltavam para os seus donos originais. E isso era uma instituição divina para ajudar, né, para que não acontecesse o que aconteceu, né, onde poucos têm muito e muitos têm quase nada, não é verdade? Onde aqueles que acabam comprando e se enriquecendo cada vez mais, enquanto aquele que não tem acaba tendo cada vez menos também. Então, na lei, Deus institui o ano do jubileu exatamente para que a cada 50 anos, pelo menos uma vez na vida, cada pessoa tivesse a chance de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeços. E aqui o ano do jubileu nos mostra que não importasse quantos erros a pessoa teria cometido, quando chegasse o ano do jubileu, ela teria a chance de recomeçar novamente, de ter as dívidas perdoadas, de ter as terras de volta para sua posse, e ela poderia então fazer novas escolhas. E o recomeço fala de um lugar onde nós podemos fazer diferente, de uma estrada que nós caminhamos, caímos em alguns buracos, e depois, para recomeçar e refazer esse caminho, nós já sabemos onde estão os buracos e nós temos a chance de fazer melhor, de não cair de novo nessas armadilhas, não é verdade? O nosso Deus é um Deus de recomeço. Nós vamos ver isso no nosso dia a dia. Se você parar para perceber, nós temos essa chance de recomeçar todos os dias. Você com certeza reparou que você abriu seus olhos nessa manhã, sim ou não? Deus permitiu que você adormecesse, que você descansasse, alguns mais, outros menos, né? Mas nessa manhã você acordou, você abriu seus olhos e ali estava mais uma oportunidade que Deus lhe deu para recomeçar. Talvez você tenha errado ontem, você tenha pecado, tenha feito coisas erradas que desagradaram ao Senhor, mas quando você abriu os seus olhos nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. As misericórdias, a graça do Senhor se renovou, te dando a chance de recomeçar, te dando a chance de fazer diferente. Talvez ontem você dormiu brigado com a sua esposa ou com seu marido. Talvez ontem você foi dormir brigado com alguém da sua família, ou diante de uma situação difícil que você está vivendo. Agora você acorda
sabendo que você pode fazer diferente, sabendo que você pode pegar o telefone, ligar e marcar uma conversa, pedir perdão. Você pode recomeçar. O Senhor te dá essa chance. Você vai perceber nos princípios da Bíblia, há um princípio do descanso, do sábado, que é no final, o 7º dia, Deus institui para descansar, remanejar, recuperar as cargas, e aí assim você recomeça a sua semana. Nós muitas vezes estamos tão pilhados que trabalhamos de segunda a segunda, não é verdade? E acabamos negligenciando esse tempo de avaliação, de descanso, de recarregar as baterias para recomeçarmos. Nós, infelizmente, se não prestarmos atenção, nós vamos cada vez mais ter dificuldade, não só com o descanso, mas com o dia do Senhor, não é verdade? Antigamente a gente falava do domingo, né? O domingo convencionou-se, né, na tradição cristã, pela ressurreição de Jesus no domingo, ser o dia do Senhor, o dia que nós dedicamos para adorar a Deus, para estar numa igreja, numa congregação, numa igreja local como essa, para juntos, numa congregação, numa só voz, nós levantarmos o nome do nosso Senhor. Esse é o dia do Senhor, mas nós acabamos negligenciando. Quantos de nós, né, com facilidade, chega no domingo, o dia do Senhor, o dia do culto, a gente vai para o supermercado fazer compra? Quem nunca? Chega o dia do Senhor, a gente fala, eu tenho roupa para lavar, deixa eu lavar a roupa. Eu estou muito cansado, né? E a gente confunde o sábado com o dia do Senhor, e aí não tem nem o tempo do descanso, e quer usar o dia do descanso no dia do Senhor, e aí você não tem o dia do Senhor, também nem descansa direito, e quando vai ver, a gente está falhando nos princípios que Deus colocou sobre nós. Todos os anos, né, nós finalizamos esse ciclo e começamos 1º de janeiro com uma chance de recomeçar. Esse ano eu vou emagrecer. Preciso recomeçar essa parte aí urgentemente. Mas não é assim. A gente tem essa chance, né? E nós temos no nosso dia a dia chances. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Nós vemos histórias na Bíblia, por exemplo, de pessoas como Arão, e aquele episódio, né, de Êxodo 32, quando Moisés desce do monte e se depara com aquele bezerro de ouro, mas a história continua e Deus permite que aquele homem, Arão, se tornasse o sumo sacerdote, né? Se fosse eu, esse homem nunca ia se tornar um sumo sacerdote. Davi, que comete pecados feios, sim ou não? Pecados feios, né? Mas o Senhor permite que esse homem recomece, permite que esse homem tenha um arrependimento e recomece uma vida na presença dele novamente. Nós vemos Pedro, não é, que nega ao Senhor 3 vezes, envergonha do nome do Senhor ali, e Jesus ressurreto vai ter com ele, com amor, cuida do coração dele, pastoreia Pedro e restaura Pedro, e dá a chance de Pedro ser uma pedra, né, um cabeça da igreja primitiva, dando a ele a chance de recomeçar. Meu irmão, aleluia, que tema maravilhoso. Talvez você precisa perceber nessa noite que você precisa de um recomeço, e nós vamos trabalhar especificamente hoje uma área de recomeço, que é a nossa relação com Deus. Como anda a sua relação com Deus? Como anda a sua dedicação ao reino? Será que você precisa recomeçar? Será que você precisa repensar e reavaliar como anda a sua vida com Deus? E é por isso que eu até trouxe aqui essa frase também, que para recomeçar nós precisamos antes reavaliar. Nós precisamos pensar um pouquinho e perceber se nós não estamos andando enganados, perceber se a gente não está debaixo de engano. Queridos, eu falo para vocês, eu estava fazendo as contas esses dias atrás e percebi que eu tenho 10 anos de ministério pastoral, contando o período como seminarista, que eu já estava pastoreando igreja, 10 anos, né? Cuidando de pessoas, me aproximando de pessoas, aconselhando pessoas, recebendo pessoas. E quantas vezes, queridos, eu conversei com famílias, com homens, com mulheres que estavam enganadas, porque elas diziam para mim, não, a minha vida com Deus está excelente, eu estou em dia com o Senhor, eu falo com Ele todo dia antes de dormir, eu falo com Ele todo dia quando eu acordo,
Mas aí quando a gente vai examinar a pessoa e vai ouvir a pessoa, a gente percebe o casamento destruído. A gente percebe os relacionamentos destruídos. A gente percebe que a vida da pessoa está um caos. A gente percebe que a pessoa está cheia de mágoa, de ira, de remorso, que o coração daquela pessoa está aprisionado, mas ela acha que está tudo bem. E é por isso que nós precisamos dessa reavaliação. Como é que anda a sua relação com Deus, meu irmão? Então a pergunta não é como anda a sua prática religiosa, porque talvez a gente esteja indo bem na nossa prática religiosa, né? Frequentando uma igreja, a gente carrega uma Bíblia debaixo do braço, a gente aprendeu a fazer certos comportamentos religiosos, mas a pergunta não é essa. A pergunta é como anda a sua relação pessoal com Deus. Tem um texto maravilhoso, um texto lindo da Bíblia, em um Salmo 139, eu vou deixar aqui na frente, você pode ler comigo aqui. É alguém que está olhando para dentro e está dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Vamos fazer um pulo lá para o 23 agora, olha que lindo o que ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Lê comigo o 24, por favor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Lindo isso, sim ou não? Vê se há em mim algum caminho mau. Ele está orando: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos, olha para dentro de mim. Talvez eu esteja andando enganado, mas Senhor, olha para dentro de mim, prova-me, sonda-me, vê se há em mim algo que está errado. E tem, essa aqui é a nova versão Almeida atualizada, NAA, mas também tem outras duas versões desse trechinho que eu trouxe aqui, do 24, a NVI, a nova versão internacional, diz assim: vê se em minha conduta algo te ofende. E a NVT, a nova versão transformadora, diz: mostra-me se há em mim algo que te ofende. Nós precisamos orar sim, queridos. Nós precisamos orar: Senhor, sonda meu coração. Será que eu estou andando enganado? Será que eu acho que está tudo jóia comigo? Ou será que eu preciso que o Senhor passe o scanner no meu coração? Será que eu tenho a coragem de orar, dizendo: Senhor, vê se em minha conduta algo está te ofendendo. Vê se algo em mim te ofende. Vê se há em mim algum caminho mau, porque se há, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a consertar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso fazer de novo, reavaliar. E talvez, quando a gente faz essa pergunta sobre o que ofende Deus, a gente pergunta: mas o que será que está o ofendendo? Tem algo que ofende muito ao Senhor. E algo que ofende muito ao Senhor é o desprezo à orientação dele. Se tem algo que ofende a Deus, e o salmista pergunta para ele: Senhor, vê se há em mim algo que te ofende. Se tem algo que ofende ao Senhor, é quando nós desprezamos a orientação dele. Qual é a orientação dele, meu irmão? A palavra. Aqui está a orientação do Senhor. E nós vivemos um tempo, meus queridos, que nós argumentamos demais, e nós falamos: essa é a minha opinião. Você pensa assim, eu penso do outro jeito, então você me respeita. E é claro que a gente precisa respeitar as opiniões, mas quando a gente pega a orientação do Senhor, não se trata de uma opinião de alguém, a minha, e aí se sobressai aquilo que eu acho. Quando nós estamos diante da palavra do nosso Senhor, nós como seus servos devemos falar o quê? Sim, Senhor, eu me submeto, eu me rendo à sua palavra, eu me submeto à sua orientação. Então não importa se eu acho que é assim, não importa o que a Bíblia está dizendo, o que importa é o que o Senhor está dizendo, qual é a orientação do Senhor para a minha vida, para a minha família. E meus irmãos, isso é tão grave, talvez eu falando você não perceba a gravidade disso, mas quantas vezes nós orientamos pessoas e nós falamos para elas: olha, há algo que a Bíblia fala sobre o seu comportamento que precisa ser mudado. E ela olha e diz: não, eu acho que não é assim. Sobre o perdão, eu não fiz nada, é ele que me procure primeiro. Foi ela que começou, então é ela que resolva primeiro isso. Ou seja, a gente faz a nossa interpretação
e diz: não importa a orientação dele, importa a minha orientação. E nós trocamos aquilo que o Senhor está dizendo por aquilo que nós estamos dizendo. E isso é tão grave, queridos, que a gente, no nosso mundo pós-moderno, né, digital, se você falar assim: eu acho que dízimo é uma coisa errada, e você vai olhar no YouTube e coloca assim: dízimo errado, aí vai ter um monte de gente, fala lei, aí você se apega àquilo. Aí você diz assim: eu acho que o dia do Senhor, ou dedicar uma vez na semana, estar na igreja é errado, não é bem assim. Aí você vai e procura alguma coisa que te agrade, e você vai encontrar pessoas que vão falar aquilo que você está achando, e você vai fazer a sua própria doutrina. E aqui, meu irmão, nós precisamos aprender que se tem algo que despreza, que ofende a Deus, é o nosso desprezo, a nossa forma de reagir diante de orientações que Ele nos dá. E um exemplo que a Bíblia nos mostra está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22. É uma conversa do profeta Samuel com o rei Saul, o rei de Israel. Saul recebe uma ordem de Deus por meio do profeta Samuel, e ele, com boas intenções, desobedece. E olha só o que acontece aqui com o rei Saul: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou avançar com você para o 23, mas olha só o que Samuel, o profeta do Senhor, está dizendo para o rei Saul. Saul não obedeceu querendo fazer bonito, porque ele queria fazer grandes holocaustos e grandes sacrifícios para Deus, e Samuel está dizendo: o Senhor não quer sacrifício, não quer holocausto, Ele quer obediência. Obediência vale mais do que sacrifício. E meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim como Saul, questionando uma orientação do Senhor, valorizando mais os sacrifícios e os holocaustos, ou seja, a nossa performance religiosa, e deixando de obedecer, porque é mais fácil para nós frequentar um culto uma vez na semana, é mais fácil separar 10% do nosso salário, por exemplo, e dar o dízimo, e não obedecer nada durante a semana. E o Senhor está dizendo: o que adianta? Reavalie a sua vida, recomece diferente. O Senhor não quer sacrifícios, Ele não quer holocaustos, Ele quer obediência. Ele quer que a palavra dEle reorganize o caos da sua vida. Ele não quer atos externos, não é? Jesus, quando olhava para os religiosos da época dele, ele falava: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está onde? Está longe de mim, em vão me adoram. Jesus está falando. E nós precisamos tomar esse cuidado, queridos. Precisamos tomar esse cuidado, porque no nosso dia a dia nós escolhemos obedecer. Quando você explode na sua casa, e no nosso sangue quente, fervendo, né? Quantos palavrões não saem? Como anda o seu comportamento, que a Bíblia fala sobre isso? E talvez nós nos escondemos atrás do eu sou assim mesmo. É o meu jeito, eu fui criado assim, os meus pais xingavam. Talvez você tenha se acostumado com vícios, com o cigarro, com a bebida, com a pornografia, com o adultério, com o flerte, com negócios ilegais no seu serviço. Mas você está na igreja todo domingo. Você é até um dizimista. O Senhor está dizendo: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Foi isso que o Senhor disse para Saul. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo que devolver o dízimo, ou estar na igreja, ou participar de um ministério não é importante. Isso é importante, mas é vazio quando a gente perde a essência. Olha o que diz agora no verso de número 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Saul perdeu o reinado, perdeu a unção. Repare que o profeta diz que o Senhor o rejeitou como rei. O Senhor não rejeitou Saul, porque é sempre a chance de recomeçar, amém? Mas ele perdeu a bênção, ele perdeu a unção. E quantos de nós, meu irmão, perdendo a unção, perdendo o chamado, perdendo o ministério, perdendo família, perdendo filhos, perdendo casamento?
a chance de recomeçar, meu irmão, mas nós precisamos fazer do jeito certo. Nós precisamos entender que o Senhor deseja que nós tenhamos novos começos, mas que a gente faça isso do jeito correto. O Senhor precisa, deseja que a gente entenda isso, e essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você. Como é que tem sido a sua relação com a palavra? De obediência? Você tem estudado isso aqui? Você tem entendido o que Ele deseja para a sua vida? Quais áreas você precisa tratar, ser curado, mexer e realmente avançar? Ou talvez você, como muitos de nós dizendo do nosso movimento evangélico atual, talvez mais preocupado com a performance, talvez mais preocupado com parecer algo, mas lá no fundo a gente tem se desviado. As nossas famílias, o nosso WhatsApp, se eu abrir seu WhatsApp aqui, eu fiz isso na semana passada também, será que a gente não passaria vergonha de alguns grupos que você está, de algumas coisas que você recebe e você ainda não saiu? O que diz a palavra sobre isso? A administração do seu tempo, a sua procrastinação, a sua falta de dedicação com a sua casa, com a sua família. O que a Bíblia fala sobre isso? E a gente precisa de humildade para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda para recomeçar, para fazer de novo. E o Senhor, querido, vai te ajudar, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Você pode ler comigo essa frase aqui, por gentileza? A grande questão em nossa relação com Deus não é o quanto de informação adquirimos de sua palavra, mas o quanto de transformação experimentamos a partir dela. Por aí a gente ouve, o pessoal falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? A gente ouve direto isso aí, não é verdade? Mas o que transforma a nossa vida, meu irmão? Não é só um conhecimento intelectual, cognitivo, mental, da informação. A verdade nos transformará e nos libertará quando nós aplicamos a palavra. Não é saber a palavra, é aplicar a palavra. Porque muitos sabem, já ouviram. Esse texto que o pastor está pregando eu já ouvi. Eu vou na escola dominical há 30 anos. Eu já ouvi isso algumas vezes. Isso é importante, meu irmão. O mais importante não é o quanto de informação você tem, mas o seu nível de transformação. O quanto essa palavra está transformando você. Qual é então o nosso comportamento? Qual deve ser então a nossa reação diante dessa palavra? Primeira coisa, isso aqui é muito, muito, muito importante, meus irmãos. Arrependimento. Eu estava pesquisando, quando eu pensei nesse tema, recomeçar, eu pesquisei no YouTube para ver outras pregações também sobre esse tema e pegar algumas ideias e tal. E uma das pregações que eu ouvi ali, alguém pregando sobre recomeço, e uma palavra agradável, porque o que ele falava era algo motivacional, dizendo assim: meu irmão, há um recomeço para você, para sua casa, para sua família. Amanhã vai ser um dia diferente. Você vai ser próspero no seu trabalho. O que está emperrado hoje vai abrir amanhã. A porta que está fechada vai se abrir. Você vai ver uma libertação, uma transformação na sua casa, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Você vai vencer. É vitória. Você vai perceber que as coisas vão mudar. Há um recomeço. Deus é um Deus de... Eu falei: nossa, foi um tempão assim. Cara, que legal. Mas não adianta, queridos. Para viver um recomeço de verdade, não existe outro caminho a não ser esse do arrependimento. O evangelho de Jesus é: arrependei-vos e então receba a palavra, então receba a salvação. Primeiro nós precisamos entender que nós somos impotentes, que nós não conseguimos, que nós precisamos de ajuda. E o que é arrependimento? É mudança de mente, é metanoia, é mudança de direção. Eu estava indo para cá e agora eu estou indo para lá. E nós precisamos, meu irmão, do Espírito Santo para que Ele nos conduza a uma contrição real, ao reconhecimento do erro, porque talvez você queira um recomeço do seu casamento, mas você não reconheceu o seu erro, você não reconheceu, e sem reconhecimento não tem restauração, sem reconhecimento não tem cura. Se você for no Alcoólicos Anônimos,
A primeira lei deles é: reconhece o seu problema, meu irmão, porque se você não reconhecer, não tem libertação para você não. Um processo de cura, de restauração, só começa na minha vida e na sua vida quando a gente reconhece. E nós precisamos entender que os nossos erros têm consequências, sim ou não? Há consequências, e nós precisamos entender que quando nós erramos, e para recomeçar, nós precisamos colher as consequências, enfrentar as consequências e perseverar. Precisamos também entender, querido, que muitas vezes é necessário restituição. Restituição, uma palavra que muitas vezes está fora de moda. Alguém que você feriu e você não pediu perdão, você não procurou, você não restituiu, não, vamos botar debaixo do tapete. Na verdade, olha, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, olha isso aí, ó, ninguém nem lembra mais, e a gente não restitui, a gente não procura restaurar. Você errou contra a sua esposa e ninguém sabe, isso já tem 10, 15 anos, deixa debaixo do tapete. Você mentiu, adulterou, roubou, fez negócios ilícitos, mas ninguém sabe, entrou esse dinheiro aqui, mas está tudo bem. É muito interessante a gente ver a reação de Jesus com Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a restituir. Zaqueu começa a falar assim: eu vou devolver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, se eu roubei, eu vou fazer isso e aquilo outro. Ele tem um posicionamento de restituição. Nós precisamos entender, queridos, que recomeço não é varinha de condão, recomeço não é mágica, recomeço não é chegar a marcar no gabinete pastoral, ou ir para o psicólogo, um psiquiatra, embora todas essas coisas são importantes. Ele te passa lá um tarja preta e você começa a tomar e fala: agora meus problemas estão resolvidos. Restauração, recomeço, meu irmão, envolve muito mais do que isso. Envolve o nosso compromisso de nos render plenamente ao Senhor. Eu coloquei esses 3 passos aqui, que envolvem esse momento de arrependimento que não tem como fugir, todos nós precisamos passar por ele. Primeiro, a orientação. Qual é a orientação do Senhor? Essa é a parte de Deus, vem a orientação dele. O segundo ponto é a rendição. É quando você olha para a palavra do Senhor e para de questionar, fala: eu não concordo com isso não, isso aí já tem 2000 anos, Jesus veio 2000 anos atrás, a Bíblia foi escrita por homens, foi escrito muito tempo depois, isso aí tem muita manipulação da igreja, e você começa a entrar por um caminho de questionamento, e você não se rende. Então o primeiro ponto é orientação, o segundo ponto é rendição. É aquela atitude do filho pródigo, que para voltar, para recomeçar a vida na casa do pai, ele cai em si. Talvez falte para você cair em si, querido, para você recomeçar o seu casamento, para você recomeçar a sua vida em tantas as áreas, como a área espiritual, a área ministerial. Falta essa, cair a ficha, querido. E a confissão, dá nome, porque nós somos acostumados a procurar pessoas e falar assim: desculpa aí se eu te ofendi, viu? Aqui, se eu falei alguma coisa aí, foi mal, desculpa aí. Sabe o que significa isso? Sabe o que vale esse pedido de desculpa? Nada. Você não reconheceu nada. Se eu te ofendi, você ainda está passando para outra pessoa a responsabilidade de identificar alguma coisa. Não significa absolutamente nada. Nós precisamos dar nomes, e só quando a gente dá nome, trata pelo nome, nós começamos a ser curados de verdade. Quando a gente tira debaixo do tapete, quando a gente tira do oculto aquilo que está escondido, aquilo que ninguém sabe, aquilo que nós queremos esconder a todo custo, é quando começa um recomeço de verdade na nossa vida. Para que então você comece a caminhar com confiança, para que então você comece a caminhar de uma forma diferente, de acordo com a sabedoria de Deus, não conforme a sua sabedoria, a sua orientação, mas conforme a orientação do Senhor. E esses 3 passos aqui são importantes para nós. Primeira atitude, não é? De alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus e agora teve a vida transformada. Nós falamos muito sobre 2 Coríntios 5,17, não é verdade? E ele é maravilhoso, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que diz? As coisas antigas se passaram, agora é recomeço, tudo se fez novo. Glória a Deus por isso.
mas que você viva isso em nome de Jesus. Atitude como filho, como filha. A sua identidade está em Cristo, a sua identidade não está naquilo que as pessoas dizem a seu respeito, ou vão dizer a seu respeito se você começar a confessar, se você começar a procurar para pedir perdão, falar, eu sou otário, eu sou bobo agora. Se isso for verdade, meu irmão, Jesus foi o maior bobo que já existiu, porque cuspiram nele, mentiram, traíram, torturaram, mataram, colocaram numa cruz, nu, exposto, envergonhado. Suas últimas palavras ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes batem na gente, né? E a gente quer se vingar, a gente quer vingança, a gente quer o olho no olho, não é verdade? E o Senhor quer reorganizar a nossa vida, reorganizar os nossos padrões. E talvez você não quer pedir perdão porque você não quer que as pessoas te achem que você é trouxa. A sua identidade está em Jesus, querido. Quem voltou para a casa do Pai não está preocupado com o que está dizendo o irmão mais velho ou outras pessoas. Ele está desfrutando do amor, da graça do Pai. Esse é o recomeço que nós precisamos. Perseverança, nós falamos sobre isso aqui domingo passado no culto da manhã. Continuar firme até o final a carreira que o Senhor nos propôs. Olhar para o alvo, como nós cantamos aqui, nosso alvo é Cristo, a recompensa, a coroa. É para lá que nós estamos indo, meu irmão. Isso me anima, isso me motiva, porque a gente se sente cansado, a gente se sente frustrado, a gente quer desistir, a gente quer largar a mão. Quantas vezes nesses meus 10 anos de ministério pastoral eu falei, sai fora, larga a mão desse negócio, é só treta, eu vou vazar daqui, eu vou fazer outras coisas, né? E querido, persevera, vá até o final dessa corrida que o Senhor propôs a você, e assim como o apóstolo Paulo, nós possamos ter esse privilégio de dizer, combati o bom combate, completei a minha corrida, guardei a fé. Eu sou como um atleta, eu não fico desviando o meu olhar, eu mantenho o foco, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, eu quero ir até o final, eu quero cruzar essa linha de chegada, eu não vou parar. Perseverança e parceria, meu irmão, você não faz isso sozinho, você precisa de parceiros. E a gente tem falado tanto sobre discipulado, meu irmão, e discipulado é isso, é parceria na vida cristã. Nós temos as células, os microgrupos, não é à toa. É porque ali está um segredo maravilhoso da vida cristã, de que você não pode fazer sozinho. Melhor é serem 2 do que 1. E ali você pode pedir ajuda, ali você pode ser fortalecido, ali você pode confessar os seus pecados. Tiago 5,16 fala que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, nós seremos curados, amém? Cura, restauração, recomeço. Mas atitude, meu irmão, perseverança, parceria. Quem é que está caminhando com você? Quem é que está? A gente estava no microgrupo ontem, né? E os meninos, veio de manhã hoje, o Lucas estava de manhã, e ele falou assim que o Dani ligava para ele 5 horas da manhã, todo dia, né? Para ajudar ele a fazer devocional, é isso mesmo? Para fazer devocional, um ajudando o outro. O Dani me mandou uma mensagem semana passada, né, que eu compartilhei no microgrupo, que meu alvo é começar correndo 3 km todo dia na academia, na esteira lá, começando com... Ele falou, e aí, já fez os seus 3 quilômetros? Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso prestar conta, senão eu vou passar vergonha. Um ajuda o outro, meu irmão. E talvez você está com frequência na sua devocional. Quem fez um grupo, que comentou que fez um grupo, foi o Christopher. Foi você, né, Cris? O João está no grupo lá, não está, João? Está funcionando? Aí, show de bola. O Cris fez um grupo, olha que bênção, de devocional. Então, já estamos arrumando gente aí para esse grupo dele aí, eles estão se ajudando. Porque quando está junto, tem parceria, a gente não esquece, a gente é motivado. O Luiz Henrique compartilhou quando ele caminhava com o André, vocês iam cedinho, né? E quando chovia, oh Deus, aleluia pela chuva, as plantinhas estão precisando mesmo, faz tempo que não chove. E aí, vamos embora? Já estou passando na sua casa. E aí você levanta e vai. A importância, meu irmão, de ter parceiros na caminhada. Sozinho você não vai longe, meu irmão. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Quero encerrar com esse versículo aqui e depois algumas aplicações. Apocalipse 2, do 2 ao 5, diz assim: conheço as suas obras. Essa aqui é uma palavra de Deus para a igreja de Éfeso.
Olha que coisa boa essa igreja. Conheço as suas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ó, que beleza! A igreja de Éfeso estava mandando ver. Mas aí vem o 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu. Se arrependa. Porque por mais que você ouça é duro, hein? Por mais que você ouça palavras motivacionais e leia livros de autoajuda, meu irmão, chega uma hora que isso não resolve. Não é autoajuda que você precisa de ajuda do alto, do Senhor, e é por isso que Ele está dizendo: se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, vai ter consequência. Se você não se arrepender, não recomeçar, meu irmão, pode ser tarde demais. Se você deixar para depois, talvez não dê tempo. Recomece. Há uma nova chance. O seu Deus é um Deus de nova chance. Há um Deus de recomeço. Que Ele possa fazer isso na sua vida, querido. Em primeiro lugar, se arrependa e recomece sua relação com Deus. Recomece com o auxílio de alguém, não ande sozinho. Se você não tem alguém na caminhada, um discipulador, uma discipuladora, alguém de jornada para você compartilhar suas lutas, suas faltas, procure alguém. E caso você já tenha ouvido essa palavra e você, enquanto me ouvia, está dizendo: nossa, eu estou indo bem, eu estou firme nessa corrida, eu tenho conseguido desenvolver uma vida saudável, frutífera, profunda com Deus. Esse ponto é para você. Ele está dizendo: então, como é que você pode então ajudar outras pessoas a terem um recomeço com Deus? Quantas pessoas por aí, meu irmão, talvez dentro da sua casa, desesperadas para terem um recomeço, perdidas, precisando de um recomeço. Como você poderia ajudar essas pessoas a recomeçarem? Compartilhando sua fé, ministrando em oração, estendendo a mão. Vamos ficar em pé. Convido você a fechar os seus olhos. O que Deus falou com você por meio dessa palavra? Talvez Deus tenha te chamado: filho, volta ao primeiro amor, se arrependa. Há um recomeço para você. Há um recomeço. Há novas possibilidades na sua vida ministerial, familiar, profissional. Há tanto a fazer. Mas só há um caminho, querido, um caminho de rendição. Um caminho de submissão à orientação de Deus. Para de argumentar com Ele. Para de colocar a sua opinião, meu irmão. Diante da orientação do Senhor, a nossa postura é: Deus, eu me rendo. Eu me entrego a Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso essa noite, de todo o seu coração. Pai, eu entrego minha vida a Ti. Reorganiza meu caos, Pai. Haja luz. Haja luz. Permita que o Senhor traga luz para o caos, para as trevas da sua história. Talvez por fora está tudo bem, meu irmão, mas lá dentro há caos. Lá dentro há medo, há desordem, há necessidade de recomeço. Permita que o Senhor recomece. Enquanto cantamos, meu irmão, entrega a sua vida ao Senhor, faça a sua oração. Vamos ter esse tempo a sós com Deus.